Milionário fica surpreso ao descobrir que mendigo negro mora em cobertura de luxo. Imagina a cena! Um vestido de grife brilham no salão amalucado, o som abafado de risadas e taças de cristal tilintando. Tudo dentro daquela cobertura de luxo, um verdadeiro palácio no topo da cidade. E aí, entre os convidados que se esmeravam nas conversas afiadas e sorrisos ensaiados, apareceu ele, André Souza, o ex-morador de rua. Sim, aquele mesmo que ninguém esperava encontrar pisando tão firme num tapete vermelho, cercado por quadros caros e uma vista de tirar o fôlego. Mas não era só a presença dele que deixava todo mundo boquiaberto. O mistério maior estava nos detalhes desconcertantes que rodeavam a história desse homem. Como é possível que um cara que já viveu com o corpo duro e sujo na calçada agora comanda uma das maiores empresas da cidade? Dirige carros impecáveis e mora num duplex que parece cenário de filme. As janelas gigantes revelavam as luzes tremulantes da metrópole. Mas dentro, no meio do burburinho, um velho conhecido de André apareceu na festa. O olhar dele carregava fogo e rancor. Um fantasma do passado disposto a derrubar tudo com seus dedos sujos de vingança. Uma sombra ameaçadora, prestes a soltar segredos que poderiam envenenar a reputação limpa e a nova vida construída tijolo a tijolo. O silêncio caiu por um instante, mais pesado que o ar denso daquele apartamento luxuoso, enquanto André segurava a taça com uma mão que tremia, disfarçando o aperto cruel no peito. E mesmo naquele tapete vermelho, a cidade pulsava lá embaixo, dividida e desigual. A favela no horizonte, as pessoas com rostos cansados, mãos calejadas pela luta diária. Tudo isso estava ali, invisível, mas presente, como uma ferida que não cicatriza. André sabia que não podia fugir daquele passado. O luxo, os convidados, a fama. Era um mundo duro para quem nunca esqueceu de onde veio. A dúvida queimava dentro dele. Como continuar vivendo entre essas duas realidades sem perder a alma? E aí fica a pergunta que não quer calar. Será que ele vai conseguir segurar essa corda bamba? Será que o passado vai destruir essa nova vida brilhante? Ou será que ele vai encontrar um jeito de unir essas duas faces que batem forte no peito? O jogo só começou. E a próxima jogada pode virar tudo de cabeça para baixo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! André aguardava a reação da multidão, senti. Mas antes que pudesse absorver os sentimentos dos presentes, um grito cortou o ar, como um raio em um céu claro. Você não pode fazer isso, André. A voz era familiar, cortante como vidro. Era Carla, sua ex-companheira de rua, que foi embora sem dizer uma palavra quando ele decidiu que sua vida precisava mudar. O olhar dela estava cheio de raiva, e a indignação reverberou pela sala. Você acha que pode simplesmente ignorar quem você é de verdade? Você se esqueceu do que passou? Um clima tenso se instalou como uma neblina, arrepiando a pele de todos. A baixa intensidade das risadas foi eclipsada por esse novo foco. Carla tinha aparecido com seu olhar fulminante, e com ela surgiram lembranças que André tentava enterrar. Ele se lembrou das noites ao relento,
das refeições improvisadas e das promessas feitas de que nunca se esqueceriam um do outro, mesmo quando a vida mudasse. Carla, por favor, André começou, mas a chama nos olhos dela não cedeu. Por favor, o quê? Decide lá do passado, como se não valesse. Olhe ao seu redor, André. O que você construiu aqui não é real. É uma farsa. E você sabe disso. As palavras dela eram pedras lançadas em sua consciência. O que antes era uma comemoração, agora parecia uma fogueira acesa em meio a um campo seco. A multidão murmura. Os rostos se entreolham. Alguns pareciam intrigados, outros incomodados. André sentiu sangue fervendo nas veias, como se estivesse sendo exposto e despido em público. O eco da sua antiga vida estava ali e não poderia escapar. E você, o que fez? Continuou com a sua vida de nada, vivendo na sombra da miséria e da vergonha? André respondeu, tentando manter a compostura, mas a raiva transbordava. Ela avançou, desafiadora, seus olhos brilhando. Vivendo? Você acha que se tornou alguém só porque tem dinheiro? O que você construiu foi uma prisão de cristal. E eu tô aqui para lembrar que você não é melhor do que nós. Você precisa do seu passado. Precisa não esquecer quem realmente é. O silêncio caiu de novo, pesado como chumbo. O olhar de Carla tinha atravessado André como uma adaga afiada. E quando André olhou pela janela, buscando um pouco de luz e esperança na cidade lá fora, um grito feriu seus ouvidos. Alguém da plateia se atirou ao chão. Um estrondo ensurdecedor. A velocidade do acontecimento o deixou atordoado. Fogo! Fogo! Gritou uma voz angustiada do outro lado da sala. A fumaça começou a preencher o ar. O cheiro pesado de queimado invadiu. A festa, que antes era uma celebração, tornara-se um caos. A multidão se agitou, empurrando-se uns aos outros, enquanto as luzes piscavam, como se estivessem lutando contra a escuridão que invadia tudo. André sentiu seu coração disparar. A visão dele se prejudicou entre o desespero e a confusão ao redor, como se tudo estivesse se desintegrando. Sua vida, seus sonhos e até mesmo a revelação que acabara de fazer. O povo corria enquanto ele tentava encontrar Carla, mas ela tinha desaparecido na muvuca, apenas mais uma silhueta entre os rostos apavorados. Finalmente, em meio ao tumulto, um grito cortante ecoou. Uma voz familiar, uma súplica desesperada. Era Carla. E quando seus olhos encontraram o seu, ele percebeu. O que ela tinha guardado era mais insuportável do que ele fisicamente poderia aguentar. O que tinha começado como uma festa de celebração se tornara um pesadelo. André sentiu o chão tremular sob seus pés e o peso da verdade se solidificando em seu estômago. O que ele não sabia era que a história dele, a verdadeira história, estava prestes a se desdobrar em uma reviravolta que poderia consumir tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. E a pergunta agora era: até onde ele iria para salvar sua própria alma? O passado o cercava e as chamas estavam prestes a devorar tudo. André sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O grito de Carla ainda ecoava em sua mente, mas ele não tinha tempo para pensar. As chamas dançavam nas paredes, engolindo a decoração luxuosa, o cheiro de fumaça e desespero se espalhando como um pesadelo. Ele precisava... André tentou respirar, mas a fumaça tornava tudo mais difícil. Ele olhou em volta, buscando uma saída, mas as paredes imponentes agora pareciam um labirinto mortal. Carla! Gritou, a voz elevada,
Mas a multidão surgiu como um mar revolto, levando-a embora. E então, em meio a toda a confusão, tudo pareceu parar. Uma figura familiar surgiu. Era Kiko, um ex-parceiro de André da época de rua. Aquele que sempre acreditou que eles poderiam ser mais, que poderiam vencer a vida. Mas agora, seus olhos carregavam algo diferente. Uma intensidade obscura. Ele estava com uma garrafa na mão. O líquido brilhoso reluzindo sob a luz do fogo. Kiko, que você está fazendo aqui? André perguntou, sem entender. Você pensa que pode esquecer? Que pode se tornar outro e nos deixar para trás? Não vou deixar você fazer isso, Kiko declarou, sua voz amarga cortando o ar como um golpe. O choque na multidão cresceu, murmurinhos se espalhando, olhares de reprovação e espanto. André, confuso, disse: Eu não estou esquecendo de vocês. Eu só quero ajudar quem ajuda. Isso aqui é uma farsa, Kiko gritou, interrompendo-o. E então, como se tudo estivesse previsto, ele estourou a garrafa contra o chão. O vidro quebrou, a fumaça aumentou e a cena explodiu em caos. Um grito, uma explosão. E então o tempo parecia desacelerar. Olhos arregalados, rostos em choque. Kiko soltou outra garrafa, que despencou e explodiu em chamas. O calor queimando o ar. André teve um vislumbre da verdade. Aquele homem, aquele amigo, não era apenas alguém ressentido com seu sucesso. Era alguém que o via como um traidor. O pânico se instalou na festa. Pessoas gritavam, correndo para onde conseguiam. André sentia seu peito apertar, enquanto tentava ver onde Carla estava. E ele lembrava. Mensalmente você deve ajudar os que ficaram para trás. A frase martelava em sua cabeça. Mas Kiko não teria apenas vingança. Ele queria destruir tudo que André havia construído. Você fez isso tudo sozinho? Kiko gritou, as chamas dançando ao fundo, refletindo a fúria em seus olhos. Isto aqui não vai ficar barato, André. Tudo o que você é agora vai se apagar. Sua riqueza, seu status, vocês não merecem nada disso. André viu a desculpa refletida no fundo dos olhos de Kiko, mas não era só isso. Havia algo mais, algo que o fez tremer. E ao buscar a verdade, se lembrou de um segredo que nunca poderia contar. Algo que poderia mudar tudo. O passado dele ainda estava vivo e Kiko detinha a chave. Então, entre aquele caos, André tomou uma decisão. Ele não poderia sair sem confrontar Kiko. Você não entende. Ninguém aqui quer te machucar, gritou. Atitude perdida em meio ao desespero. O que Kiko poderia revelar? O que Carla saberia? E a pergunta agora ecoava. Até onde Kiko iria para expor a verdade? Até onde André iria para proteger sua nova vida? O fogo não era o único que ardia naquela sala, mas a verdade prestes a ser revelada parecia ainda mais ameaçadora. O mundo ao redor dele se desintegrava, e o que quer que Kiko soubesse poderia acabar com tudo. O pesadelo apenas começava. André estava em choque, o pânico reverberando em sua mente como um tambor sombrio. O cheiro de fumaça era tão opressivo que quase o fazia rir, não de alegria, mas de desespero. Kiko, diante dele, parecia uma tempestade em forma humana. E André sentia seu mundo desmoronar em volta, enquanto a vida que ele havia construído se despedaçava. Você não vai destruir tudo isso, André gritou, mas sua voz mal conseguia ser ouvida no clamor. Foi então que uma risada rouca e sombria ecoou na sala. Um som que parecia vir de trás dele.
Ele virou-se e sua respiração pegou no peito. Era a Carla. Mas não era a Carla que ele conhecia. Ela estava empoleirada em uma cadeira, uma chama de triunfo em seus olhos, uma garrafa de vidro na mão. "O que você está fazendo?" André perguntou, o horror imobilizando suas pernas. "Ele tem razão, André. Você acha que pode esquecer quem realmente é? Eu não estou aqui só para te lembrar do seu passado. Eu estou aqui para fazer você pagar." O sorriso dela era frio. E naquele momento, André compreendeu. Não era só Kiko cheio de ressentimento. Carla também trazia a mesma indignação. E agora parecia unir forças com seu velho amigo. As chamas atrás deles avançavam, e a sala tremia com horror iminente. André tentou recuar, mas as sombras pareciam se fechar ao seu redor. "Você era minha amiga!" ele exclamou, o desespero transparecendo na voz. "Amiga? Você se esqueceu do que somos, André. Nós somos quem o mundo esqueceu, e você escolheu esquecer de nós." Carla gritava, enquanto levantava a garrafa como se fosse uma arma. "Então sente o poder da sua própria escolha!" No instante seguinte, ela arremessou a garrafa na direção da escada de incêndio. O vidro se estilhaçou, e com um estalo, uma lofada de ar quente e fumaça ardente invadiu a sala. André teve uma fração de segundo para decidir: lutar ou fugir. Mas a verdade cruel o atingiu com força. O que ele havia construído estava desmoronando à sua volta por causa daquele momento. As várias camadas de sua nova vida estavam prestes a se desfazer. Tudo aquilo que ele havia esquecido gritou dentro dele. De repente, um grito atravessou a sala, quase como um fio de esperança. "André, socorro!" Era uma voz familiar no meio do tumulto. Era um grito de uma mulher desamparada. Uma mulher que André não achava que veria novamente. Era sua mãe. A mulher que ele pensava estar perdida, mas que agora se materializava entre a fumaça e o fogo. O rosto dela estava pálido e os olhos cheios de apelo e desespero. "André, eu não queria deixar você. Eu te procurei. Controlei seu caminho." "O que você fez?" A voz dela se quebrou, entre lágrimas e lamentos. Ele não podia acreditar. E o choque se instalou mais uma vez. Sua mãe estava ali, enfrentando os mesmos temores que ele havia tentado deixar para trás. Os olhares de Carla e Kiko se voltaram para ela, e André sentiu um impulso visceral de proteger a única pessoa que restava com quem ele sentia qualquer ligação. "Você não! Ela não! Saia daqui!" Ele gritou, mas o pânico já havia se estabelecido na sala. Kiko riu de maneira cínica, um riso que cortava o ar. "Oh, agora o homem de sucesso quer salvar a mamãe. Mas o que a mamãe vai pensar quando descobrir que você a deixou para trás? O que ela vai achar de você agora? Apenas um ladrão de vidas. Em meio ao caos, a sala estava se enchendo de pessoas, mas ninguém sabia o que fazer. As chamas tomavam conta e ele sentiu calor, a urgência pulsando como um tambor em sua cabeça. Enquanto a fumaça subia e se fechava, André percebeu que a única saída agora era encarar seu passado de frente. Com sua mãe ali, ele precisava lutar por tudo que eles deixaram para trás. Era hora de confrontar aquele lado sombrio que se recusava a relinchar. E então, com a determinação ardendo em seu peito, ele avançou na direção de Kiko e Carla, a mira focada, a voz firme e clara. "Se vocês acham que vão me destruir, estão completamente errados. Essa luta não é só minha,
É pela minha vida e por todos que sofreram. Mas assim que ele estava prestes a agir, um barulho rouco explodiu na porta principal. A entrada estava sendo forçada e André virou-se para ver quem estava ali. O que ele viu fez seu coração parar. Era a polícia, e ali, ao lado deles, um bloco de notas familiar, um símbolo de uma vida que ele pensou ter deixado para trás. Era o verdadeiro lançamento dos antigos fantasmas de seu passado. André sentiu a pressão de todos os lados e a revelação avassaladora do que tinha ignorado por tanto tempo. Poderia sua mãe realmente entendê-lo? E as consequências de tudo o que estava prestes a acontecer? Como mudariam a vida dele novamente? Ele precisava de respostas. O calor do fogo e do desejo de compreensão ferveu, e a pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para salvar não apenas sua nova vida, mas a verdade que todos temiam? André estava em choque. O pânico reverberando em sua mente como um tambor sombrio. O cheiro de fumaça era tão opressivo que quase o fazia rir, não de alegria, mas de desespero. Kiko, diante dele, parecia uma tempestade em forma humana, e André sentia seu mundo desmoronar em volta, enquanto a vida que ele havia construído se despedaçava. "Você não vai destruir tudo isso", André gritou, mas sua voz mal conseguia ser ouvida no clamor. Foi então que uma risada rouca e sombria ecoou na sala. Um som que parecia vir de trás dele. Ele virou-se, e sua rés. Mas não era a Carla que ele conhecia. Ela estava empoleirada em uma cadeira, uma chama de triunfo em seus olhos, uma garrafa de vidro na mão. "O que você está fazendo?" André perguntou, o horror imobilizando suas pernas. "Ele tem razão, André. Você acha que pode esquecer quem realmente é? Eu não estou aqui só para te lembrar do seu passado. Eu estou aqui para fazer você pagar." O sorriso dela era frio, e naquele momento, André compreendeu. Não era só Kiko cheio de ressentimento. Carla também trazia a mesma indignação, e agora parecia unir forças com seu velho amigo. As chamas atrás deles avançavam, e a sala tremia com horror iminente. André tentou recuar, mas as sombras pareciam se fechar ao seu redor. "Você era minha amiga!" ele exclamou, o desespero transparecendo na voz. "Amiga? Você se esqueceu do que somos, André? Nós somos quem o mundo esqueceu, e você escolheu esquecer de nós!" Carla gritava enquanto levantava a garrafa como se fosse uma arma. "Então, sente o poder da sua própria escolha." No instante seguinte, ela arremessou a garrafa na direção da escada de incêndio. O vidro se estilhaçou e, com um estalo, uma lufada de ar quente e fumaça ardente invadiu a sala. André teve uma fração de segundo para decidir: lutar ou fugir. Mas a verdade cruel o atingiu com força. O que ele havia construído estava desmoronando à sua volta por causa daquele momento. As várias camadas de sua nova vida estavam prestes a se desfazer, e tudo aquilo que ele havia esquecido gritou dentro dele. De repente, um grito atravessou a sala, quase como um fio de esperança. "André, socorro!" Era uma voz familiar no meio do tumulto. Era sua mãe, a mulher que ele pensava estar perdida, mas que agora se materializava entre a fumaça e o fogo. O rosto dela estava pálido e os olhos cheios de apelo e desespero. "André, eu não queria deixar você. Eu te procurei, controlei seu caminho. O que você fez?" A voz dela se quebrou entre lágrimas e lamentos. Ele não podia acreditar, e o choque se instalou mais uma vez. Sua mãe estava ali, enfrentando os mesmos temores que ele havia tentado deixar para trás. Os olhares de Carla e Kiko se voltaram para ela,
e André sentiu um impulso visceral de proteger a única pessoa que restava com quem ele sentia qualquer ligação. Você não! Ela não! Saia daqui! Ele gritou, mas o pânico já havia se estabelecido na sala. Kiko riu de maneira cínica, um riso que cortava o ar. Oh, agora o homem de sucesso quer salvar a mamãe! Mas o que a mamãe vai pensar quando descobrir que você a deixou para trás? O que ela vai achar de você agora? Apenas um ladrão de vidas! Em meio ao caos, a sala estava se enchendo de pessoas, mas ninguém sabia o que fazer. As chamas tomavam conta e ele sentia o calor, a urgência pulsando como um tambor em sua cabeça. Enquanto a fumaça subia e se fechava, André percebeu que a única saída agora era encarar seu passado de frente. Com sua mãe ali, ele precisava lutar por tudo que eles deixaram para trás. Era hora de confrontar aquele lado sombrio que se recusava a relinchar. E então, com a determinação ardendo em seu peito, ele avançou na direção de Tico e Carla, a mira focada, a voz firme e clara. Se vocês acham que vão me destruir, estão completamente errados. Essa luta não é só minha. É pela minha vida e por todos que sofreram. Mas assim que ele estava prestes a agir, um barulho rouco explodiu na porta principal. A entrada estava sendo forçada e André virou-se para ver quem estava ali. O que ele viu fez seu coração parar. Era a polícia! E ali, ao lado deles, um bloco de notas familiar. Um símbolo de uma vida que ele pensou ter deixado para trás. Era o verdadeiro lançamento dos antigos fantasmas de seu passado. E o caos apenas começava. Mas enquanto as sirenes ecoavam e a fumaça tornava tudo mais confuso, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou e o coração de André disparou. Era uma figura do seu passado. Débora, sua irmã mais nova, que ele havia perdido de vista anos atrás. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estava uma criança, uma garota, e André imediatamente reconheceu os traços dela. Você não entende, André? Débora gritou com lágrimas nos olhos. Eu não sabia onde você estava, mas eu precisava te encontrar. Ela é sua filha. A revelação caiu como uma bomba. André olhou para a menina e seus olhos buscaram por uma semelhança. O choque a paralisou e o caos ao seu redor parecia desaparecer. Havia uma vida, uma conexão que ele nunca soube que tinha. O amor e a dor se misturavam. E a verdade se tornava um labirinto enganosamente simples. A sala estava em chamas, mas foi o coração de André que incendiou com esse novo conhecimento. Agora, ele não lutava apenas por sua própria vida, mas pela de sua filha, que estava ali no meio do apartamento em chamas, com a vida como um fio de esperança. A urgência de sua situação crescia a cada segundo. A pergunta já não era mais sobre o passado que ele queria esquecer, mas sobre o futuro que ele precisava construir. E agora? Os olhares se cruzaram e a sala continuava a ruir. Mas com a chegada de Débora e da menina, tudo o que André achava que sabia sobre sua vida estava prestes a ser desmontado por completo. Seria capaz de salvá-las antes que o fogo consumisse tudo? Os segredos, a dor, tudo o que ele nunca enfrentou, estavam prestes a ser revelados. André estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido. Ele olhava para a mãe e a filha, sem saber como agir. O calor das chamas consumindo tudo ao seu redor. O pânico tomou conta da sala, e as vozes de Kiko e Carla ecoavam como um pesadelo.
O olhar de Débora era cara. No entanto, antes que pudesse pensar em qualquer ação, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som atirou todos para trás. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados irrompeu na sala, mascarados e gritando ordens. A cena virou um verdadeiro caos. As risadas e gritos da festa estavam agora sufocadas pelos ecos do pânico geral. "Peguem todos! Ninguém pode sair!" Um dos homens gritou, sua voz carregada com uma autoridade implacável. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou para Débora, que tremia ao seu lado, e para a menina, que apegava-se à mão da mãe com força. A fumaça tornava tudo mais opaco, mas cada segundo que passava trazia mais confusão e terror. O que deveria ser um momento de reencontro transformou-se em um jogo mortal. "Para onde vamos? O que é isso?" André gritou, mas a situação era caótica demais para respostas. Kiko e Carla estavam lá, seu ressentimento agora eclipsado pelo medo comum que se espalhava entre todos. "Esses caras não são da polícia", Carla disse, seu rosto pálido pela fumaça. "Eles estão aqui para nos pegar." André não conseguia processar a informação. Ele havia fugido de sua vida passada e agora estava prestes a ser puxado de volta para ela. Não como um herói, mas como uma vítima daquela mesma escolha que havia feito. A porta pela qual entraram os homens armados estava agora barricada por eles mesmos, e o pânico subia pela sala como um fogo. "Fiquem calados! Ninguém se mexe!" Outro homem disse, e a sala mergulhou em um silêncio aterrador. A única coisa audível era o furor das chamas devorando os móveis importados e a frágil festa que um dia fora. Você poderia ver nas expressões das pessoas o choque, o horror, a compreensão. Algo sombrio estava se revelando e o coração de André disparou. Ele olhou para Kiko, que tinha os olhos brilhando, com uma mistura de fúria e alívio. "Só posso pensar que você atraía esses caras, André. Olhe onde estamos agora." O inesperado do momento pressionou André. E quando ele olhou novamente para Débora, sentiu que havia algo em seus olhos. Uma verdade escondida, uma conexão que talvez nunca compreendesse. Foi como se tudo se desenrolasse ironicamente diante dele. A escolha de esquecer não poderia custar mais caro do que isso. E então, quando ele estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, ouviu um barulho estrondoso. Das profundezas da fumaça, uma voz familiar e carregada de autoridade gritou: "André, é você?" Ele virou, seu coração pulando na garganta. Era um antigo amigo, mas não era só isso. Era Tiago, um policial infiltrado que André havia conhecido nas ruas anos atrás. O espanto pintou o rosto de André. Tiago? O que ele estava fazendo aqui? E o que aqueles homens queriam com ele? A confusão não parava de crescer. Enquanto Tiago se aproximava, uma nova explosão de luz apareceu atrás dele. O pânico retornou à sala, em um redemoinho ainda mais forte. A verdade era que cada um ali tinha seus próprios segredos. E agora, os fios que entrelaçavam as vidas de todos estavam prestes a se soltar. André percebeu que a vida que havia construído não era apenas uma fuga, mas um labirinto de segredos. E uma revelação devastadora fez seu coração disparar. Alguma coisa estava muito errada, e ele se deu conta de que, para salvar sua família e a si mesmo, precisaria enfrentar não apenas os inimigos na sala, mas também as verdades que sempre tentou ignorar. A pergunta agora pairava no ar. Até onde Tiago iria para desfazer os erros do passado? O que estava prestes a acontecer
faria André escolher entre seu antigo eu e a vida que tentava construir. O fogo ardia ao redor, mas este era apenas o começo do verdadeiro inferno que estava prestes a acontecer. André estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido. Ele olhava para a mãe e a filha, sem saber como agir. O calor das chamas consumindo tudo ao seu redor. O pânico tomou conta da sala, e as vozes de Kiko e Carla ecoavam como um pesadelo. O olhar de Débora era desesperado e suplicante. André, precisamos sair. Uma explosão de luz e som atirou todos para trás. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados irrompeu na sala, mascarados e gritando ordens. A cena virou um verdadeiro caos. As risadas e gritos da festa estavam agora sufocadas pelos ecos do pânico geral. Peguem todos! Ninguém pode sair! Um dos homens gritou, sua voz carregada com uma autoridade implacável. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou para Débora, que tremia ao seu lado, e para a menina, que apegava-se à mão da mãe com força. A fumaça tornava tudo mais opaco, mas cada segundo que passava trazia mais confusão e terror. O que deveria ser um momento de reencontro transformou-se em um jogo mortal. Para onde vamos? O que é isso? André gritou, mas a situação era caótica demais para respostas. Kiko e Carla estavam lá, seu ressentimento agora eclipsado pelo medo comum, que se espalhava entre todos. Esses caras não são da polícia, Carla disse, seu rosto pálido pela fumaça. Eles estão aqui para nos pegar. André não conseguia processar a informação. Ele havia fugido de sua vida passada e agora estava prestes a ser puxado de volta para ela. Não como um herói, mas como uma vítima daquela mesma escolha que havia feito. A porta pela qual entraram os homens armados estava agora barricada por eles mesmos, e o pânico subia pela sala como um fogo. Fiquem calados, ninguém se mexe, outro homem disse, e a sala mergulhou em um silêncio aterrador. A única coisa audível era o furor das chamas devorando os móveis importados e a frágil festa que um dia fora. Então, em meio a toda a confusão, uma figura conhecida surgiu do fundo da sala. Era Sérgio, o empresário que havia feito uma fortuna em negócios obscuros. Ele avançou com um sorriso torto, como se tudo fosse um grande espetáculo. Olha quem decidiu aparecer. O homem que esqueceu suas raízes, disse ele. E André sentiu uma onda de frustração. O passado voltava com uma força avassaladora. Você! O que você quer aqui? André perguntou, um nó na garganta. Sérgio riu, um som vazio e desdenhoso. Eu estou aqui para garantir que você não saia tão fácil. Você acha que poderia simplesmente deixar a gente? Essas pessoas que você ajuda, elas precisam entender quem realmente manda. No instante seguinte, Sérgio gesticulou, e um dos homens armados puxou alguém de trás da porta. André quase despencou. Era Carla, a mesma que o desafiara momentos antes a lembrar-se de quem era. Mas agora ela estava com um olhar distante, um sorriso de desespero, como se tudo tivesse terminado. O que você fez com ela? André gritou, a voz tremendo. A fumaça subiu e o calor parecia uma pressão em seu peito. Libere-a. Sérgio moveu a cabeça com satisfação. Libere? Agora você realmente acha que tem alguma escolha? O seu passado está aqui, André. Ele nunca foi embora. E enquanto você tentava esconder quem realmente é,
Nós sempre estivemos observando. A sala estava fervendo, cada rosto refletindo medo e incredulidade. Kiko olhou para André, a ira substituída por uma expressão de desolação. E André sentiu o chão sob seus pés tremer. As chamas pareciam mais ameaçadoras, e a confusão dentro dele crescia. Antes que pudesse tomar uma atitude, a porta principal explodiu em mais uma onda de luz, e o que ficou da festa ruiu. E no burburinho, uma voz cortou o ar, clara e estrondosa. Pega! Um grito, e em frações de segundo, uma rajada de fumaça espessa tomou conta da sala, enquanto uma bomba de fumaça lançava todos para trás. O caos se instalou, os corpos se atropelavam, e André viu Sérgio caindo, o olhar hepatizante de prepotência se tornando desespero. E então, em meio à confusão, o que se revelou foi mais do que ele poderia suportar. Uma sombra se ergueu de dentro da sala, e quando a fumaça começou a se dissipar, André viu seu próprio reflexo. Um holograma. Não era Sérgio, não era Kiko, nem Carla. Era ele, mas não eram os traços que ele conhecia. O que estava acontecendo? O homem que ele foi na rua agora o encarava. E com isso, a verdade mais devastadora se revelou. A vida que ele pensou ter deixado para trás nunca, na verdade, o abandonara. A pergunta agora ecoava na mente de todos ali. Quem era André Souza de verdade? E com tudo o que estava prestes a estourar, o que mais ele escondeu? O fogo não era o único a consumir tudo ao redor. Segredos que nunca deveriam ver a luz ameaçavam a destruição total. O caos só estava começando, e o jogo mudou para sempre. André estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido. Ele olhava para a mãe e a filha, sem saber como agir. O calor das chamas consumindo tudo ao seu redor. O pânico tomou conta da sala, e as vozes de Kiko e Carla ecoavam como um pesadelo. O olhar de Débora, desesperado e suplicante. André, precisamos sair, agora! Mas antes que pudesse pensar em qualquer ação, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som atirou todos para trás. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados irrompeu na sala, mascarados e gritando ordens. A cena virou um verdadeiro caos. As risadas e gritos da festa estavam agora sufocadas pelos ecos do pânico geral. Peguem todos! Ninguém pode sair! Um dos homens gritou, sua voz carregada com uma autoridade implacável. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou para Débora, que tremia ao seu lado, e para a menina, que se apegava à mão da mãe com força. A fumaça tornava tudo mais opaco, mas cada segundo que passava trazia mais confusão e terror. E que deveria ser um momento de reencontro transformou-se em um jogo mortal. Fiquem calados! Ninguém se mexe! Outro homem disse, e a sala mergulhou em um silêncio aterrador. A única coisa audível era o furor das chamas devorando os móveis importados e a frágil festa que um dia fora. Então, em meio a toda a confusão, uma figura conhecida surgiu do fundo da sala. Era Sérgio, o empresário que havia feito uma fortuna em negócios obscuros. Ele avançou com um sorriso torto, como se tudo fosse um grande espetáculo. Olha quem decidiu aparecer! O homem que esqueceu suas raízes, disse ele. E André sentiu uma onda de frustração. O passado voltava com uma força avassaladora. Você, o que você quer aqui? André perguntou, um nó na garganta. Sérgio riu.
um som vazio e desdenhoso. Estou aqui para garantir que você não saia tão fácil. Você acha que poderia simplesmente deixar a gente? Essas pessoas que você ajuda, elas precisam entender quem realmente manda. No instante seguinte, Sérgio gesticulou, e um dos homens armados puxou alguém de trás da porta. André quase despencou. Era Carla, a mesma que o desafiara momentos antes a lembrar-se de quem era. Mas agora ela estava com um olhar distante, um sorriso de desespero, como se tudo tivesse terminado. "O que você fez com ela?" André gritou, a voz tremendo. A fumaça subiu, e o calor parecia uma pressão em seu peito. "Libere-a!" Sérgio moveu a cabeça com satisfação. "Libere? Agora você realmente acha que tem alguma escolha? O seu passado está aqui, André. Ele nunca foi embora. E enquanto você tentava esconder quem realmente é, nós sempre estivemos observando." A sala estava fervendo, cada rosto refletindo medo e incredulidade. Kiko olhou para André, a ira substituída por uma expressão de desolação. Ele não pode ter feito isso. Não pode! Mas é isso que acontece quando você ignora a verdade. Sérgio gritou, um brilho maníaco nos olhos. Quem você realmente é, André? O que você escondeu de todos nós? A única coisa que restava em você agora vai se revelar. André sentiu o chão sob seus pés tremer. As chamas pareciam mais ameaçadoras e a confusão dentro dele crescia. Antes que pudesse tomar uma atitude, a porta principal explodiu em mais uma onda de luz e o que ficou da festa ruiu. E no burburinho, uma voz cortou o ar, clara e estrondosa. "Pega!" Um grito e em frações de segundo, uma rajada de fumaça espessa tomou conta da sala, enquanto uma bomba de fumaça lançava todos para trás. O caos se instalou, os corpos se atropelavam e André viu Sérgio caindo, o olhar hepatizante de prepotência se tornando desespero. E então, em meio à confusão, o que se revelou foi mais do que ele poderia suportar. Uma sombra se ergueu de dentro da sala, e quando a fumaça começou a se dissipar, André viu seu próprio reflexo. Um holograma. Não era Sérgio, não era Kiko nem Carla. Era ele, mas não eram os traços que ele conhecia. O que estava acontecendo? O homem que ele foi na rua agora o encarava, e com isso a verdade mais devastadora se revelou. A vida que ele pensou ter deixado para trás nunca, na verdade, o abandonara. A fumaça dançava ao redor, e a sala parecia mergulhar em um novo realismo. A figura diante de André se materializava, e de repente ele viu mais do que um espelho. Viu o próprio passado, refletido em uma versão distorcida de si mesmo, mais clara como o dia. O homem que ele tentava esquecer, seus erros, suas memórias, seus traumas. A sensação de estar aprisionado numa cela invisível crescia. No momento em que o holograma piscou, uma nota de voz cortou o ar. "André, você me deve a verdade. Se quiser viver, enfrentem quem você realmente é." Um silêncio ensurdecedor caiu sobre todos. As expressões se congelaram. Sérgio estava paralisado, por instantes impotente diante daquela revelação. "Isso não é possível!" balbuciou. Kiko ficou atordoado. Já Carla olhava para o holograma e então para André. O olhar dela transformando-se em um misto de compreensão e crescente horror. Débora, por sua vez, estava em choque. O rosto dela se iluminou com um entendimento profundo. Ele nunca quis esquecer.
Ele queria fazer tudo isso por você, André. As palavras dela ecoaram nas mentes deles. A sala, antes uma bolha de caos, agora se tornava um palco para o confronto. Todos ali estavam unidos por um segredo que André nunca quis enfrentar. E, no entanto, tão claramente, ele percebeu que tudo o que amava estava em perigo. O incêndio não era só das chamas, queimava a alma, a essência dele, e a situação só estava começando. Com a pressão aumentando, a única certeza que restava era que ele precisaria decidir quem realmente era e que preço estava disposto a pagar para manter seus segredos ou revelá-los. O que ele faria agora, em meio a todo esse terror? O passado estava prestes a emergir. E o ecoar de suas ações começava. André estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido. Ele olhava para a mãe e a filha, sem saber como agir. O calor das chamas consumindo tudo ao seu redor. O pânico tomou conta da sala. E as vozes de Kiko e Carla ecoavam como um pesadelo. O olhar de Débora era desesperado e suplicante. André, precisamos sair, agora! Mas antes que pudesse pensar em qualquer ação, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som atirou todos para trás. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados irrompeu na sala, mascarados e gritando ordens. A cena virou um verdadeiro caos. As risadas e gritos da festa estavam agora sufocadas pelos ecos do pânico geral. Peguem todos, ninguém pode sair. Um dos homens gritou, sua voz carregada com uma autoridade implacável. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou para Débora, que tremia ao seu lado, e para a menina, que se apegava à mão da mãe com força. A fumaça tornava tudo mais opaco, mas cada segundo que passava trazia mais confusão e terror. O que deveria ser um momento de reencontro transformou-se em um jogo mortal. Fiquem calados! Ninguém se mexe! Outro homem disse, e a sala mergulhou em um silêncio aterrador. A única coisa audível era o furor das chamas devorando os móveis importados e a frágil festa que um dia fora. Então, em meio a toda a confusão, uma figura conhecida surgiu do fundo da sala. Era Sérgio, o empresário que havia feito uma fortuna em negócios obscuros. Ele avançou, com um sorriso torto, como se tudo fosse um grande espetáculo. Olha quem decidiu aparecer. O homem que esqueceu suas raízes, disse ele, e André sentiu uma onda de frustração. O passado voltava com uma força avassaladora. Você, o que você quer aqui? André perguntou, um nó na garganta. Sérgio riu, um som vazio e desdenhoso. Estou aqui para garantir que você não saia tão fácil. Você acha que poderia simplesmente deixar a gente? Essas pessoas que você ajuda, elas precisam entender quem realmente manda. No instante seguinte, Sérgio gesticulou, e um dos homens armados puxou alguém de trás da porta. André quase despencou. Era Carla, a mesma que o desafiara momentos antes a lembrar-se de quem era. Mas agora ela estava com um olhar distante. Um sorriso de desespero, como se tudo tivesse terminado. O que você fez com ela? André gritou, a voz tremendo. A fumaça subiu, e o calor parecia uma pressão em seu peito. Libéria! Sérgio moveu a cabeça com satisfação. Libere? Agora você realmente acha que tem alguma escolha? O seu passado está aqui, André. Ele nunca foi embora. E enquanto você tentava esconder quem realmente é,
Nós sempre estivemos observando. A sala estava fervendo, cada rosto refletindo medo e incredulidade. Kiko olhou para André, a ira substituída por uma expressão de desolação. Ele não pode ter feito isso, não pode. Mas é isso que acontece quando você ignora a verdade, Sérgio gritou, um brilho maníaco nos olhos. Quem você realmente é, André? O que você escondeu de todos nós? A única coisa que restava em você agora vai se revelar. André sentiu o chão sob seus pés tremer. As chamas pareciam mais ameaçadoras e a confusão dentro dele crescia. Antes que pudesse tomar uma atitude, a porta principal explodiu em mais uma onda de luz, e o que ficou da festa ruiu. E no burburinho, uma voz cortou o ar, clara e estrondosa, pega! Um grito e em frações de segundo, uma rajada de fumaça espessa tomou conta da sala, enquanto uma bomba de fumaça lançava todos para trás. O caos se instalou, os corpos se atropelavam, e André viu Sérgio caindo, o olhar hepatizante de prepotência se tornando desespero. E então, em meio à confusão, o que se revelou foi mais do que ele poderia suportar. Uma sombra se ergueu de dentro da sala, e quando a fumaça começou a se dissipar, André viu seu próprio reflexo. Um holograma. Não era Sérgio, não era Kiko nem Carla. Era ele, mas não eram os traços que ele conhecia. O que estava acontecendo? O homem que ele foi na rua agora o encarava, e com isso a verdade mais devastadora se revelou. A vida que ele pensou ter deixado para trás nunca, na verdade, o abandonara. Enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo, outro barulho cortou o ar. O que parecia um resgate se transformou em caos absoluto. Um drone imenso, com câmeras apontadas para todos, voou pela sala à procura de algo. E quando parou, a luz piscou em direção a André. Uma voz robótica falou, contida mais alta o suficiente para ecoar na mente de todos. André Souza, você está sendo procurado em conexão com atividades ilegais nessas últimas semanas. Siga as instruções para evitar ações imediatas. O pânico se espalhou instantaneamente. O olhar de Débora mudava de choque para descrença. O que você fez? O que está acontecendo, André? O passado agora não era só uma lembrança. Era um labirinto vivo que o cercava. A cada instante, as vozes se misturavam. André, a seu reflexo, era o culpado como todos os outros acreditavam. Kiko olhava de um lado para o outro e Carla gritava, a pressão do momento a inundando. A verdade está aqui, André. Você não pode esconder. Diga a eles quem você é. Antes que André pudesse responder, o drone disparou uma fumaça azul em toda a sala. As pessoas começaram a tossir e o desespero cresceu. O voo daquele dispositivo se intensificou enquanto a fumaça os envolvia, transformando a sala em um inferno turva. No meio do caos, a revelação veio como um furacão. Sérgio não era apenas um empresário. Ele estava no centro de um esquema que envolvia André por um motivo muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Um risco calculado para manter André na linha é sua importância para o tráfico daquela organização obscura. Tudo, desde seu sucesso até sua nova vida, era parte de um plano elaborado para garantir que ele nunca fugisse do que sempre foi. Com essas novas informações se desenrolando, o que André realmente faria? Cada resposta parecia mais distante enquanto a confusão tomava conta da sala. Ele poderia se libertar dessa prisão invisível, ou o invisível se tornaria sua condenação? E por impulso, ele sentiu que ainda havia uma chance, mas para isso aumentava a dúvida. O que mais ele ainda não sabia?
O caos se espalhou pela sala. A fumaça espessa envolvia tudo e o grito da multidão ecoava como um lamento coletivo. André sentiu o coração disparar na garganta. Ele olhou para Débora. Precisamos ir agora! Gritou ela, puxando a mão da filha. Sérgio, agora atordoado, tentava entender a situação. O que está acontecendo? Gaguejou, a bravata desaparecendo rapidamente. André sabia que a hora de agir era agora. Ele não poderia deixar que o que quer que fosse que Sérgio estava tramando se concretizasse. Débora, pega a mão da nossa filha, ordenou ele, sem desviar o olhar de Sérgio. Enquanto isso, o drone continuava sobrevoando. A luz iluminando rostos aterrorizados, a fumaça, a confusão, tudo estava a ponto de explodir em um turbilhão. Estamos cercados! Gritou Kiko e o pânico parecia tomar conta de todos os presentes. André se virou rapidamente, tentando reunir o que restava de coragem. Ele sabia que precisava enfrentar o que estava acontecendo e, mais importante, precisava garantir a segurança de sua família. Escutem! A voz de André cortou o barulho. Não somos inimigos. Se unirmos nossas forças, podemos sair vivos daqui. Ele se destacou na multidão, tentando ganhar a atenção de todos. As reações foram mistas. Alguns olhavam com esperança, outros com desconfiança. O olhar de Carla era uma mistura de raiva e medo. Você não pode unificar nossas vidas assim, André. Você escolheu o seu lado. Ela gritou. Ele sentiu uma dor profunda, mas precisava agir. Qualquer um de vocês que quiser sair vivo, venha comigo! E Sérgio, você não tem poder sobre mim! Desafiou, sentindo a força que vinha da verdade. A maior revelação que ele conhecera eram aquelas pessoas que ele tentava proteger. As chamas aumentaram atrás deles. Agora, André, isso é uma luta por sobrevivência, disse Débora. Sua voz tensa. Ele sentiu o nó na garganta apertar. Mas o olhar da filha brilhava como uma faísca de esperança. Sérgio fez um gesto brusco. E uma das figuras mascaradas se adiantou. Mas antes de qualquer coisa, um estrondo ecoou como um trovão. A porta principal se abriu com violência. E a luz do lado de fora iluminou a cena. Era a polícia de verdade, não os impostores que se disfarçaram antes. Todos no chão! Desçam! Gritou um policiais. Agora, em vez de desespero, surgia um fio de esperança. O momento era decisivo e a adrenalina subiu. André aguardou, esperando a chance perfeita. Vem, família! Agora! Gritou ele, pegando a mão de Débora e puxando-a em direção à saída. Com um empurrão no peito, todos estavam se movendo, passando por Sérgio e seus homens, quebrando o cerco. A fumaça e os gritos foram abrandando à medida que eles se moviam. No meio daquela confusão, o olhar de Sérgio se tornou uma máscara de fúria. Vocês não vão escapar! O jogo apenas começou, André! O eco da ameaça ainda estava presente, mas a polícia já fazia seu trabalho. André sentiu-se mais leve. Ele havia enfrentado seus medos, cada fragmento daquele passado sombrio que poderia atingi-lo. Eles atravessaram a porta, mudando de um pesadelo para uma nova chance. Que dia, hein? Comentou Kiko, ofegante. Enquanto saíam para a segurança do lado de fora, Débora, com a filha no colo, olhou para André, agora livre de alguma forma. Você realmente fez isso. Você está aqui. Podemos reconstruir. Ele sorriu. O olhar dela era o que ele precisava. Uma promessa de um novo início. Mas a dúvida ainda pairava.
poderiam realmente escapar das garras do passado? E as palavras de Sérgio ainda ecoavam em sua mente. O jogo ainda não havia terminado. Agora, antes que você se despedaça em suas emoções, preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo das próximas histórias que estão prestes a chegar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como tudo terminou. Você precisa se envolver e mostrar seu apoio. E só quem é fã de verdade entende a importância disso. Não espere nem mais um segundo.